9 horas 46 minutos aqui nos altos da nossa Estância Grande. Agora o meu amigo Zé do Rancho ligou quando estava tocando a música e nos avisando. Um abraço aí, Zé do Rancho, obrigado pela escuta. Avisando aí que o Furacão Patrícia já reduziu a sua categoria para número 1 agora. Tá mais fraco. Então o mexicano tá conseguindo achar o seu sombreiro aí, porque o vento diminuiu por lá. Ainda bem, graças a Deus que baixou, né, a intensidade aí do furacão Patrícia lá no México e deu uma acalmada aí, e o povo mexicano vai poder se recuperar em breve. Muito obrigado, Zé, pelo toque, e é assim que a gente faz uma rádio verdadeiramente comunitária. É um ajudando o outro, dando toque, avisando, escutando. É muito legal ter o Zé do Rancho como um dos nossos colaboradores e apresentadores aqui. Um abraço, Zé, obrigado pela sintonia. Mais uma notícia. Poderio militar da Rússia chocou os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam preparados para o poderio militar que a Rússia demonstrou na Síria. Escreve jornalista italiano Paolo Guzzanti no jornal Il Giornale. Olha só, os italianos aí, destaca o jornalista, abre aspas, trata-se não apenas de armamentos precisos e de última geração, mas também de estilo, da velocidade da operação militar. Na opinião de Guzzanti, o trauma sofrido pelos Estados Unidos é comparável ao lançamento pela União Soviética do primeiro satélite artificial na Terra em 1957. Mas se naquele momento o que surpreendeu Washington foi o nível tecnológico do país rival, desta vez a surpresa veio em forma de uma máquina de guerra que a Rússia conseguiu lançar cuidadosamente uma máquina de guerra que a Rússia conseguiu lançar cuidadosamente mesmo em tempos de queda dos preços do petróleo. Com o resultado disso, afirma o jornalista, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertou seu curso radicalmente, ou melhor, alterou seu curso radicalmente e desistiu de retirar as tropas do Afeganistão. Até o último momento, os europeus e os norte-americanos imaginavam as tropas russas como milhões de soldados com uniformes gastos e milhões de toneladas de ferro, diz Guzzanti, enquanto agora a tecnologia militar, os postos de comandos e até mesmo o uniforme do exército russo aparentam como se estivessem expostos numa feira de armamentos. E esse exército também combate de acordo com esse padrão de qualidade, concluiu o jornalista italiano. Então, o poderio das Forças Armadas russas surpreende os Estados Unidos. Então, aviões de última geração, navios de guerra, tá? Os mísseis russos disparados do Cáspio impressionam pela precisão. E outra coisa, né? O exército russo entra nessa guerra atingindo o inimigo em potencial, que até agora era sustentado pelos Estados Unidos. Então, o exército russo entra do outro lado da guerra, né? A balança estava para um lado, com o apoio norte-americano, e
agora entra o russo no outro lado do fronte, detonando com os aliados norte-americanos. Então, é impressionante essa questão da violência mundial, né? A grande violência são as guerras mundiais. E nós começamos pelas microviolências, se assim podemos dizer, né? Fazer essa analogia. Ontem, né, a grande mídia passou nos seus telejornais do dia todo a grande apreensão, e aqui eu quero declinar meu apoio, minha solidariedade aos trabalhadores da segurança pública do Rio Grande do Sul, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que prestam um serviço de excelência ao povo gaúcho, apesar do sucateamento que vem sofrendo nos últimos anos o Serviço Público do Rio Grande do Sul. E aí nem por isso a polícia deixa de trabalhar. E ontem a grande mídia, como eu disse, passou o dia todo publicando e noticiando a notícia de que nos últimos períodos, de junho para cá, a Polícia Civil Gaúcha prendeu mais de 110 marginais de uma mesma quadrilha, e ontem prendeu um carro aonde que esses marginais cometiam seus assassinatos. Um carro preparado para guerrear contra a polícia e contra a bandidagem entre eles mesmos, porque eles têm uma guerra entre eles de disputa de espaço, e não é maior contra a sociedade porque eles fazem a guerra deles. Porque se não houvesse a disputa na marginália, a sociedade sofreria muito mais com a unidade do crime organizado. Então a disputa, a violência é intracriminosos também, e por isso eles fazem e se preparam nesse estilo para combater não só a polícia, mas as facções rivais existentes no crime, como a gente começa a ficar sabendo através dos noticiários e através dos contatos que a gente tem junto das polícias civil e militar. Então, o que eu quero dizer com isso? É de que tanto a grande guerra como a guerra menor aqui, e que não é menos violenta que a outra, né? Todas elas são violentíssimas, né? E o seu poder de destruição é proporcional à sua ação. Eu quero dizer que quem é o grande culpado disso é quem fabrica a arma. Se nós não tivéssemos uma fabricação de armas descontrolada a nível mundial, se nós não tivéssemos, de um lado, potências como a Rússia, a França, a Alemanha, a sustentar a guerra no mundo, nós não teríamos o marginal aqui da vila com esse poder bélico que tem. Essa arma saiu de alguma empresa, de alguma indústria. Essa arma não foi feita no fundo de quintal. Ela não foi feita em qualquer lugar. A arma que alimenta o tráfico de drogas, a arma que alimenta o crime organizado, o roubo de carro, o roubo de eletrodoméstico, o roubo de carga, qualquer tipo de crime, ela foi produzida por uma indústria. E essa indústria tem que dar conta dessas armas. Não basta só a polícia prender o bandido. A polícia tem que começar a mapear da onde vêm essas armas. Quem é que produz essas armas? As armas que alimentam a guerra mundial é produzida pelos Estados Unidos. E o mundo inteiro não diz isso. E não cobra justiça contra os Estados Unidos. E a coisa vira essa guerra que é. E aqui no Brasil e no mundo inteiro não se cobra o tráfico de armas. Não se cobra o tráfico e a venda de carro roubado. Os carros roubados aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil vai e atravessa a fronteira para o Paraguai e é vendida normalmente. Então esse
é a outra parte que tem que ser combatido contra o crime. É da onde vem o alimento para esse crime se manter como ele está mantendo. Então é essa discussão que a sociedade gaúcha, viamonense e brasileira tem que fazer. Essa é a grande discussão que a gente tem que ver, para que a gente possa estar enfrentando com mais organicidade esses fatos. O telefone está tocando e vamos ver. É o Zé. É o Zé do Rancho? É o Zé do Rancho. Então vamos botar o Zé do Rancho e ver o que o Zé tem para nos dizer. E aí, meu amigo Zé? Ô, rapaz, tudo tranquilo, vou te incomodar de novo. Não, olha aqui, Zé, não é incômodo. Eu acho que você que está em casa ouvindo pode estar nos ajudando a fazer o debate de opiniões. Muito obrigado pela tua ligação. É verdade. Mas um abraço a todos os ouvintes, então, muito obrigado pela oportunidade aí. Estou de volta para vocês. E bom programa aí. Mas você está falando sobre o negócio das armas. Ontem mesmo, se não me engano, foi que mostraram aí que não sei quantas armas já saiu de dentro dos quartéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro, São Paulo, não sei bem da onde. Todos os dois lá. Não sei exatamente. Isso também é da onde vem, mas aí essa arma ela foi roubada, diga-se de assim, né? Com certeza roubada. Mas a maior parte aí, ó, munição, esse troço todo sai de dentro da própria polícia. Isso aí não tem nem dúvida. Porque arma de calibre 40, coisa assim, isso é arma que não tem no comércio. Isso é arma que é só usada pela polícia militar, ou civil, sei lá. Então, tem coisa aí, ó, tem gente grande atrás disso aí que fornece. Isso aí não tem nem dúvida. É a mesma coisa no caso do avião, né? Ele é fornecido por pessoal de dentro das próprias polícias. Então a coisa ali é meio estúpida, né? Pra gente reclamar. E quanto a esse negócio de mundial aí, ó, quem mais vende arma para guerra são os russos, não os americanos. Porque HK é o que mais tem na mão de todo mundo aí. Pode ver esse pessoal da Alcântara, isso tudo é tudo HK. Tu olha ali, ó, aquele pente curto. O americano não faz nada com pente curto. É tudo na mão Dos russos. Dos russos. Os russos é que venderam arma. Inclusive aqui pra Bolívia, no tempo da Bolívia, da Venezuela, aí venderam pro Chaves. Ah. E o HK aquele, o Chaves distribuiu pra população dele. E é um poderio incrível isso, né?